Olá, pessoal! Que alegria estar aqui de novo, gravando mais um episódio do podcast Renda-se. Eu sou Regilaine Spécia de Arruda, sou assessora de investimentos, palestrante, educadora financeira, professora de pós-graduação e estou aqui junto com meu sócio Jorge Luiz Prado. Que também sou professor universitário, palestrante, educador financeiro e host, né? Esse nome bonito, eu aprendi esses dias, host do podcast Renda-se. Eu já perdi a conta de qual episódio nós estamos, mas estamos curtindo, sem contar. E nesse episódio eu quero, Jorge, trazer um tema que foi bastante relevante, que apareceu bastante, que é falar sobre carreira no mercado financeiro. E eu acho que esse tema ele está muito atrelado a como a gente atende também o cliente. E aí eu quero trazer hoje um episódio um pouquinho diferente, Jorge. Eu quero conhecer e apresentar para o pessoal que nos segue a sua carreira. Conta para mim um pouco, Jorge, como é que foi essa tua transição? Você é um profissional que tem 30 anos de mercado financeiro, né? Vamos dizer assim, você é mais velho que o Banco Real. Que o Plano Real. Que o Plano Real. Sou mais velho de idade, mais velho de carreira, né? Eu comecei um ano antes do Plano Real. O Plano Real foi implantado no dia 1º de julho de 94, completa 30 anos agora em julho, e eu comecei em 93, né? Comecei ainda na época do Cruzeiro Novo, passei lá pela URV, que era a Unidade Referencial de Valor, então foi uma experiência para um jovem de 19 anos começar já com uma nova, depois de vários pacotes, Plano Collor, Verão, Confisco, Bresser, Cruzado 1, Cruzado 2, nesse momento eu estava já nos bastidores do mercado financeiro. Então foi uma bagagem muito interessante para um jovem que chegava naquele momento. Pois é, né? E aí você construiu essa tua carreira sempre em banco, ficou... São 30 anos de mercado financeiro, mas foram quantos anos de banco? 25. 25 anos de banco. Então faz 5 anos, Jorge. 6. 6 anos que você migrou de um modelo de trabalho. E aí você construiu uma carreira assombrosa. Você é unânime o sucesso que você tem hoje no mercado financeiro, empreendendo no mercado financeiro por meio da assessoria de investimentos. Conta para mim um pouco como é que foi isso, o que você visualizou e como que você conseguiu construir isso que você construiu. E eu quero que você conte porque a tua história é inspiradora. Eu sempre me preocupei em servir, independente de onde que eu estava. Eu lembro lá desde os 7, 8 anos, eu ia na igreja pegar no sábado o boletim para fazer a leitura no domingo. Eu fiz parte do movimento estudantil na minha adolescência, então... naquela lei de passe escolar, todos aqueles movimentos, eu sempre tive interessado em servir. E no banco não foi diferente, né? Então, tanto que eu levava muita advertência no banco. Por quê? O banco tem a meta dos produtos. Todo mundo sabe que quem trabalha em banco, fiquei 25 anos em 3 instituições diferentes, foi Bradesco, HSBC e Santander, e esses bancos têm meta. Ele fala assim, eu pago o teu salário e você vai ter que vender aquilo que eu estou determinando. Eu nunca concordei com aquilo. Eu sabia que tinham produtos melhores que o banco escondia. Um exemplo é o Tesouro Direto. Você sabe que eu sou fã do Tesouro. Quem foi meu aluno já há 10, 15, 20 anos atrás sabe o quanto eu sou fã do Tesouro Direto. Porque é um produto democrático. Um produto que quem tem R$30 ou quem tem 1 milhão tem o mesmo produto, a mesma taxa, a mesma rentabilidade. E eu sempre oferecia Tesouro no banco. E o banco me dava uma advertência muitas vezes, né? O volta e meia era intimado lá na diretoria para justificar por que eu estava vendendo Tesouro Direto. Se não estava no meu plano de metas. E eu falava assim pro meu diretor, não, mas é justo para o cliente no longo prazo. E o que eu recebia de resposta? Eu não estou preocupado, meu diretor, não estou preocupado com o cliente no longo prazo, estou preocupado com as minhas metas de curto prazo. Então se pega um bancário hoje, que muitas vezes tem medo de ser mandado embora, eu nunca tive medo de ser mandado embora. Tanto que eu nunca fui mandado embora, sempre pedi a conta para entrar numa outra instituição. Certo. Né? Então eu falo, olha, eu vou fazer o que é certo para o cliente. Então eu sempre olhei o cliente. E o banco falava, o cliente é do banco, não é seu. Você tem que fazer o que eu mando. Eu acho justo. E uma prova disso, que apenas 2% dos brasileiros hoje, saiu no relatório que nós estudamos juntos lá, agora esses dias do raio-x do investidor, apenas 2% dos brasileiros tem Tesouro Direto na carteira. Olha só como os bancos... Parece que é um produto tão democrático, mas ao mesmo tempo escondido. Escondido? Né? Por que nós temos R$1 trilhão em caderneta de poupança? Por que o teu gerente do banco não liga e fala, Regi,
Você tem poupança aqui, olha, tem um produto melhor, tem uma debênture, tem um tesouro, tem um CDB. Por que os bancos não fazem isso? Porque, mais uma vez, o banco é uma instituição financeira que ela quer comprar o dinheiro mais barato possível e vender o mais caro possível. Mas eu nunca concordei com essa linha e eu sempre atendi o cliente dentro da necessidade dele. Jorge, Então, isso eu sou testemunha. A gente se conhece há mais de 20 anos, né? Eu vou te cortar porque eu acho que vale eu contar isso para as pessoas. Eu não era tua cliente no banco. Na época que a gente se falava muito por rede social, isso em 2015, 2016, eu via você falando de tesouro nas redes sociais, já no Facebook. E trabalhava no banco. E trabalhava no banco. Você estava no banco. E eu lembro disso. E eu, como investidora, gostava muito do tesouro. E eu lembro que a gente trocava ideia sobre isso, mesmo à distância. E eu acho que esse é um fator. Se você for me dizer por que os clientes que estavam no banco com você te seguiram quando você fez o movimento para a corretora, eu acho que essa tua clareza de mostrar o que é melhor para o cliente e adequar o melhor desses mundos para estar muito juntos sempre teve evidente. Eu via isso quando eu não convivia muito com você. Sou testemunha disso. Então, tem isso. Aí você se coloca no lugar do bancário. Eu era considerado no meio, eu trabalhava de trouxa. Acredito. O Jorge é trouxa, porque o Jorge vende um produto que ele não ganha comissão, o Jorge vende um produto que não está na meta dele, o Jorge não atinge as metas, o Jorge chega no final do semestre e não tem bônus. Para atender um cliente, o Jorge é trouxa. Porque o bancário ele pensa o quê? Daqui 6 meses eu vou ser transferido, daqui 1 ano eu sou transferido para outra agência. Aquela base ela ficou. Ele não está preocupado em construir um relacionamento com o cliente. Então ele quer bater a meta dele, fazer a moral com o diretor, ganhar o bônus e tchau. E eu nunca me preocupei com meta. E por que eles me chamavam de trouxa? Porque pega um produto que tem volatilidade, Tesouro Direto, por exemplo. Vamos pegar 2016, que foi o cenário mais recente que nós tivemos a oportunidade de entrada no Tesouro. Sim. Então, quando chegou em setembro de 2015, a Selic chegou em 14,25, eu falava para os meus clientes, compre Tesouro Direto. Porém, quando chegou em 2016, janeiro de 2016, abriu o impeachment da Dilma. Começaram aquele barulho do impeachment da Dilma. O mercado estressou. Sim. Né? Quem entrou no Tesouro a 7, a 6,5, chegou a bater 7,8. E quando a taxa sobe, o que acontece? O saldo o valor, reduz. o preço do título O cliente cai. me ligava lá, que absurdo, perdi meu dinheiro, caiu. Eu falei, segura, é momento de comprar mais. Então, o pessoal do banco falava, olha que o Jorge é trouxa. Ele vendeu um produto que não ganhou comissão, não bateu a meta e agora está aguentando ainda o cliente falando no ouvido dele, porque o brasileiro não entende muitas vezes volatilidade. Uhum. Olha só, isso foi em 2016. Hoje é difícil explicar volatilidade para os nossos clientes. Mas perdi alguns clientes, alguns foram embora, outros mas a grande parte ficou comigo. E quem ficou... ganhou muito dinheiro fez nos anos muito dinheiro. seguintes. Então, de 2016 a 2019, quem pegou um papel a 7,5, 7,8... Eu tive esse a 7,8. Você multiplicou o teu capital por 3. Uhum. Só que maio de 2016, impeachment da Dilma. Maio de 2017, delação JBS. Maio de 2018, greve dos caminhoneiros. Logo em seguida, eleições de 2018. Quer dizer, tudo isso estressou o mercado e tinha uma marcação a mercado. E os clientes iam lá no banco, muitas vezes, nervosos. Você tinha que explicar, gastar. Então, mas isso é educação financeira. Isso aí, dá trabalho, né? Dá trabalho. E o bancário não quer isso. O bancário quer bater a meta dele, o produto ali, poupancinho, CDB, que não vai incomodar ninguém. E tchau. Por isso que o nosso Brasil é muito pobre. Porém, quando eu abri o escritório, eu saí em maio de 2018 Perfeito. do banco. Quando eu abri o escritório, eu liguei para a Regi, liguei para o meu cliente, liguei para o meu... Olha, saí do banco, estou na XP. O que aconteceu? O cliente veio comigo, porque ele viu o capital dele valorizar. Poxa, Jorge, estou entendendo. E muito, a média dos meus clientes hoje é de 12 a 15 anos que estão comigo. Imagina você ficar com um relacionamento com um cliente no mercado financeiro de 12 a 15 anos, Regi. Hoje, o que as pessoas mais reclamam no banco? Eu não conheço meu gerente. Mudou meu gerente. Então, quem está numa corretora, tem a pessoa que vai falar do começo, meio e fim. Então, o meu sucesso que eu vejo, sempre me preocupei com o cliente. A minha meta com o cliente é fazer o quê? Entender o momento de vida dele e alocar o dinheiro conforme seus objetivos. Essa é a minha meta. Então, esse é um ponto. E a gente vê muitas vezes profissionais, onde você queria chegar, Regi, saindo do banco, indo para uma corretora, não tendo sucesso e volta para banco. Volta. Por quê? Porque esse cara nunca fez a coisa certa para o cliente. A hora que ele ligou pro cliente dele, ó, tô na XP, cara, graças a Deus que me livrei de você. É isso. Em alguns casos eu acredito que seja isso mesmo. Então, hoje, abrir uma empresa, largar, né, minha mulher grávida, filho pequeno, se largar todo aquele pacote de benefícios do banco, eu já, né, para empreender, alugar uma sala, comprar mesas, cadeiras e ligar pro cliente. Então, ali eu vi o meu valor.
Eu já tinha uma percepção, porque toda vez que eu mudava de banco, de agência, o cliente vinha comigo. Jorge, eu quero a tua assessoria na parte de crédito, na parte de investimentos, né? Então, se fosse resumir hoje o meu sucesso, é que eu sempre servi ao meu cliente. Por mais que eu trabalhasse no banco, eu não estava vendendo produto ruim. E esse comportamento que você colocou aí de não querer se comprometer com a educação financeira dos clientes, ele perpetua essa situação que a gente vê no Brasil, do brasileiro não investir bem. O brasileiro já não é poupador, né? E quando consegue poupar, na hora de investir, ele, apesar do mercado financeiro ter inúmeros produtos, às vezes esses produtos não chegam da maneira correta para o cliente e isso perpetua essa situação do Brasil que não cresce em termos de amadurecimento no mercado financeiro. E um pouco desse comportamento, então, você me diz assim, que as pessoas que estão na ponta atendendo o cliente, elas fogem desse trabalho da educação. Será que é porque elas não são remuneradas para isso, Jorge? Onde é que você acha que está essa falha? Os dois. Primeiro é falta de conhecimento, que eles não estudam os produtos. Liga para o teu gerente do banco hoje, fala assim, tem 1 milhão para aplicar, tenho 100 mil para aplicar, o que você me sugere? Ele vai te dar um CDB, uma LCI e um VGBL. Isso. Ou um fundo DI. E um fundo DI. Aí você pergunta, mas eu vi o tal do Tesouro Direto, me explica. Ele vai gaguejar, ou ele vai te mandar, vamos falar com o meu especialista, olha, veja bem se não é bom. Quer dizer, ele não entende o produto. Uma prova, relatório, tá aí, ó. Você pode fazer raio-x do investidor. Menos de 2% dos brasileiros tem o Tesouro. Tem mais gente fazendo apostas online. Aposta esportiva, né? Do que investido no Tesouro Direto. Perfeito. E por isso que eu gostava até capitalização, eu vendia. Mas eu vendia como forma de jogo, porque o brasileiro gosta do jogo, aquela fezinha, aquele negócio. Então, eu sempre vendi da maneira correta. Mas interessado no momento de vida do cliente. É o que nós fazemos hoje. E por que eu escolhi a XP? Porque a XP revolucionou o mercado por causa disso, Regi. Não. Pega 2016, você me ligasse, Jorge, quero abrir uma conta no exterior. Regi, manda $500 mil. Uhum. Hoje, não com tinha $5 mil você acessa a produto. Então, a XP democratizou. Então, ela veio muito de encontro com aquilo que eu sempre acreditei, que é o tesouro, né? De quem investe R$30 e quem investe 1 milhão tem a mesma rentabilidade. E a XP democratizou o quê? Toda a estrutura de produtos hoje para todo o público. Né? E agora ela dá um passo além. A XP não é só investimentos, ela é o quê? Muito mais do que isso. Ela faz crédito, ela faz consórcio, ela faz menos poupança. Mas ela tem toda a estrutura. É um hub para resolver a vida financeira do cliente com investimento no centro. Perfeito. E é o que a gente está fazendo agora. É muito legal isso. Né? Entender o momento da vida e acompanhar. É o que os Estados Unidos sempre fez, outros países. Quando eu era no HSBC, o HSBC tinha essa linha de Financial Advisor. Era o Financial Advisor do HSBC. O que era? Era o consultor da família, o consultor da empresa. E nós caminhamos por esse mercado agora. A XP vem com essa ferramenta, né? Acho que o HSBC foi o primeiro banco que a gente viu trabalhar essa questão de educação financeira com o cliente, pensando no longo prazo, né? Perfeito. O erro do HSBC, isso. Eu trabalhei lá há alguns anos, eu vi. Ele não queria pobre nas agências dele. Tanto que ele ficava só nos centros, não via HSBC em bairros pobres. Aí tá o erro. O Brasil é muito varejo ainda. O Brasil é varejo. É o sucesso da Caixa Econômica, do Itaú, é varejão. Então você tem que ter uma estrutura para atender o private, o corporate, mas também tem que atender o digital, o varejo muito bem feito, né? É o que a XP faz. Nós temos o corporate, temos o private, mas também temos o varejo. É o que nós lá no escritório fazemos, né? Nós temos o private, temos o corporate e temos o varejo muito bem consolidado. E é legal a gente falar um pouco assim desses valores que vêm ao encontro do que a gente quer, que é isso, né? O lema da XP, eu lembro quando eu virei cliente XP, foi em torno de 2014, por aí. Lembro que 2015, 2016 você já era. Já era cliente. Surfei toda aquela onda de juro alto e já consegui... Aí que eu consegui potencializar o patrimônio mesmo. Mas eu lembro bem desse mote, era democratizar o mercado financeiro, democratizar o acesso ao mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas. Era algo assim. Não. E isso foi um valor que veio bastante ao encontro também do que eu tinha e eu sei que você tem também. Então, a gente poder estar numa instituição que permite isso faz muito sentido. Mas eu não acredito, e você deve concordar comigo, que a pessoa que vem somente para olhar o seu,
buscar talvez só aquela questão de curto prazo, não pensar no cliente, não pensar em andar em conjunto, essa pessoa é a pessoa que talvez não vinga nessa posição? Vinga. Você ela pode vai voltar dizer para isso? banco. Exatamente. Primeiro que ela nunca serviu o cliente, ela nunca se atualizou, né? E quando ela vem para cá, porque quem vem para XP muitas vezes o quê? Quer independência. O que a nossa carreira permite? Independência. Não precisa bater ponto. Só que tem um preço por essa independência. Essa liberdade concorda? é com responsabilidade. Né? Então, se você não tem hoje um cliente que te respeita, que você fez a vida inteira por ele, ele reconhece isso, fica no banco. Fica no banco. Eu falo, você sabe que eu muitas vezes faço entrevistas... Tanto que no banco você conseguia criar vínculo com o teu cliente? Criava. Mas, assim, deixa eu explicar melhor. Criava, porque quando eu mudava de banco, ele ia comigo. Quando eu trocava de agência, ele ia comigo. Ia com você. Exatamente. Porque ele via esse bom trabalho. Jorge, para finalizar, define para mim. Quem é o Jorge? Quais são as habilidades que só o Jorge tem? Conta para mim. Olha, é difícil falar de você, mas é uma coisa eu reconheço. Assim, você sabe, vive hoje como carreira de mercado financeiro, como quase 2 décadas de professor universitário, quase 20 anos palestrando nas empresas sobre educação financeira, tendo esse podcast que nós abrimos esse ano para falar de educação financeira, para não ter o quê? Justamente o que eu pratico lá no meu escritório, o que eu pratico no mercado financeiro, que eu explico em sala de aula, é a mesma coisa que a gente fala aqui. Então, ser transparente, querer servir. Eu procuro servir sempre, né? Até agora, semana, se você entrar no meu podcast, no meu Instagram, tem lá umas moças vendendo algodão doce. Falei, deixa eu ver essa história das pessoas se interessar por gente, Regi. Esse que é o segredo. Hoje as pessoas só querem olhar o seu umbigo, não querem olhar quem está ao seu lado. Eu procuro olhar quem está ao meu lado, independente do cargo, de poder. Não, eu zelo pelo ser humano. Então minha meta é isso, fazer o bem. E quanto mais a gente faz o bem, mais me retorna. A gente recebe Então eu vejo isso. Por que você veio trabalhar comigo? Você me conheceu em 2004, há 20 anos atrás, uma pós-graduação, e o dia que você quis fazer carreira no mercado financeiro, você tinha várias possibilidades, mas você veio conversar comigo. Por quê? Liguei pra você. Porque você sempre viu o quê? Uma transparência. Que nem você falou agora há pouco, puxa, você estava numa instituição financeira e falando do melhor produto, não... Confiança, você sabia do que estava falando. Por que você me convidou para fazer parte desse teu projeto que é teu? Você tinha um sonho desse podcast. Por que você me convidou? Porque compartilhamos dos mesmos valores. Exato. Né? Então hoje, eu falo, hoje no mercado financeiro, de 15, 20 mil assessores, pouquíssimos têm a minha qualificação técnica, minha capacidade de entender o ser humano, isso que é o mais difícil, né? Entender o ser humano, onde as pessoas querem chegar, ter essa sensibilidade. Tenho certeza que esse é o diferencial. Hoje nós temos um escritório em 3 estruturas, 60 pessoas lá na equipe. E eu digo isso, esse é o diferencial. Sou muito bom no que eu faço. Perfeito. E eu sou testemunha disso. Assina embaixo. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Renda-se. Muito obrigada para você que ficou até aqui, conheceu um pouquinho mais desse meu sócio fantástico. Não é à toa que ele virou meu sócio, eu não ia convidar qualquer pessoa. Jorge, no próximo episódio, muito bom estar aqui com você. Vocês vão conhecer a Regi. Tá bom, vou falar de mim. É difícil, mas vamos lá. Até logo. Forte abraço.